Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles. Faz parte da série psicológica. Estamos no recorte Solidão, que vai estar no primeiro capítulo. E sobre esse assunto, ela começa a discorrer do espectro cruel que se origina nas paisagens do medo. A solidão é, na atualidade, um dos mais graves problemas que desafiam o indivíduo e a cultura. Necessidade de relacionamento humano como mecanismo de afirmação pessoal tem gerado vários distúrbios de comportamento nas pessoas tímidas, nos indivíduos sensíveis, em tantos quantos se enfrentem problemas para intercambiar ideia, uma convivência saudável, uma abertura emocional. Então, ela vai trazer a necessidade da interação para uma afirmação pessoal que tem gerado distúrbios de todo porte de comportamento nos tímidos, naquele que enfrenta dificuldade para intercambiar ideia, no sensível, de conviver de maneira saudável, de ter abertura emocional. Por isso mesmo enxameia na sociedade solitário por livre opção e aqueles outros que se consideram marginalizados ou são deixados à distância pelas conveniências dos grupos. Então, ela vai nos colocar o enxameamento daqueles outros que se percebem marginalizados ou são relegados à distância pela conveniência do populacho, ou o que, livre opção, permanece solitário. A sociedade competitiva dispõe de pouco tempo para a cordialidade desinteressada, para deter-se em labores a benefício de outrem. Então, quando a gente considera a nossa sociedade com seus característicos, isso traz uma competição que diz respeito a uma desarmonia que nós trazemos, até porque a única vitória é aquela do indivíduo sobre si mesmo, sobre a própria sombra, a vitória que consegue sustentar uma luz interior, alumiar primeiramente o próprio caminho. Em sendo assim, a ideia de competição com alguém de fora é uma ilusão e é traga pelo materialismo. E é nesse sentido que o espiritualismo vai nos auxiliando e fortalecendo essa vitória sobre nós mesmos, que é o equilíbrio, edificando esse arcabouço interno, essa harmonia. Nesse sentido que, quando a gente considera a cordialidade desinteressada, o labor voluntário, gratuito, para auxiliar alguém, um povaréu competitivo não vai ter tempo substancial para isso. E nesse sentido que acontece o atropelamento pela instância de triunfo, impedindo o indivíduo, como unidade essencial do grupo, receber respeito e consideração, ou concede ao próximo esse apoio que gostaria de fruir, ficando assim interditado essas propostas nobres. Porque se nós considerarmos um meio onde é usado atropelar alguém para triunfar, que tem a ver com essa ideia do materialismo e da busca frenética pelo que é transitório, passageiro, e que acaba nos enlouquecendo,
Isso vai trazer que alguém nesse grupo não receberá o respeito, a consideração e o apoio que precisa ou gostaria de fruir. A mídia vai exaltar triunfador de agora, fazendo o panegírico de grupo vitorioso e com facilidade esquece os heróis de ontem, ao mesmo tempo que sepulta valores do idealismo, sob a cobertura retumbante da insensatez, do oportunismo. Então, o aspecto midiático vai fazer essa exaltação dos triunfadores materialmente. E é nesse sentido que nós temos que ter cuidado, porque a mídia ela vai trazer alguém como modelo a ser seguido, enquanto o indivíduo ele está sustentado sob uma areia movediça, que são as ideias passageiras, os valores ilusórios, que quando soa o momento do indivíduo partir, ele deixa pó atrás de si. E é nesse sentido que vai acontecer esse panegírico daqueles povaréus vitoriosos que vão esquecer com facilidade os heróis de ontem e que deixam de ter como modelo, referência e guia Jesus. Sob o sepultamento dos valores do idealismo, a retumbante cobertura do oportunismo e da insensatez, que vai olhar para o lado pensando que pode lucrar, o ganho que pode ter, mesmo que usando o pagamento de um preço ilegal, ilícito. E é nesse sentido que ela vai trazer acerca da sensibilidade ou daquele que seja tímido ou que tenha dificuldade para a convivência, já traz uma complicação de pedir ajuda e, em meio a isso, afunda. O indivíduo, no entanto, sem ideal, mumifica-se. O ideal é de importância vital como o ar que respira. O sucesso na sociedade não exige necessariamente valor intelecto-moral, nem o vitalismo da ideia superior. Antes, cobra o louro de circunstância favorável e se apoia na bem urdida promoção de mercado, para vender ilusão, imagem breve, continuamente substituída, graças à rapidez com que devora suas estrelas. Então, quando a gente considera aquilo que o mundo nos traz como sucesso, isso não está ligado a valor intelecto-moral. E por não estar embasado nesse alicerce, não estará também em referência ao vitalismo na ideia superior. Antes, vai cobrar louro, circunstância favorável, de oportunismos, e se apoiar numa bem urdida propaganda de mercado, que promociona para vender ilusão, imagem breve, fantasmagórica, continuamente substituída, graças à rapidez com que suas estrelas são devoradas. Quem, portanto, não se veja projetado no caleidoscópio mágico do mundo fantástico, considera-se fracassado, recua para a solidão, em atitude de fuga de uma realidade fantasiosa, mentirosa, talhada em estúdios artificiais. Nesse sentido, que do momento que o indivíduo está sob essa perspectiva do sonho utópico, que é imposto pelo midiático, numa situação inalcançável, ele acaba que vai canalizar o seu tempo para conquistar
ilusões que desmorona como um castelo de areia, e se não percebe que foi projetado nesse caleidoscópio mágico, desse mundo cor-de-rosa fantástico, ele acaba que tem uma autoimagem piorada, denegrida, a sua autoestima é corrompida e ele se considera fracassado, infeliz, por não se perceber vencendo e destacando no mundo. Porque então ele está com o ponto de vista material, artificial, enganoso. E é nesse sentido que ele recua nessa atitude solitária, foge dessa realidade mentirosa que foi trabalhada e edificada em estúdio artificial, porque acredita que isso é o verdadeiro e é o que ele deve almejar. Então mostra que é uma urdição de engano, de mentiras, e que se o indivíduo não estiver equipado com os verdadeiros valores espirituais e morais, com que deve perseguir, ele cai como alguém que está pescando e um dado peixe naquele rio vai de encontro à isca. Esse peixe representaria um indivíduo desequipado de uma espiritualidade fermentada, aprofundada. Aí, ao morder aquela isca, ele se vê levado por valores ilusórios e que massacra a sua autopercepção, denigre o seu amor próprio, enquanto o auto-perdão e o auto-acolhimento que ele precisa para prosseguir. Nesse sentido que, se nós considerarmos a ótica do comportamento social, parece muito importante receber e ser recebido, como forma de triunfo. E o medo de não ser lembrado na roda bem-sucedida leva o indivíduo a estado de amarga solidão, de desprezo por si próprio. E esse é que é o perigo. Porque chegando nesse ponto, o indivíduo ele desiste de si mesmo, se considerando inútil, desnecessário, desprezado, vitima-se. E aqui, para ele começar a dar aso a ideias suicidas, a ideações macabras, é um passo. Nesse sentido, que ela vai dizer que, na visão do mundo, nesse comportamento social enganoso, é muito importante para quem participa e assume o ônus disso, ser recebido e receber como uma senha de triunfador, dando a entender que a ideia materialista nos diz que para alguém ser vitorioso ele precisa ser recebido e receber, ser lembrado na roda bem-sucedida, o que leva a essa insegurança, esse medo de não ser citado, de ficar esquecido. E caso isso ocorra, o indivíduo entra para essa solidão amargosa e se autodespreza. O indivíduo faz questão de ser visto, estar cercado de bulha, de sorriso, de aplauso, embora sem profundidade afetiva. E nesse sentido que, sem o calor sincero de amizade, nessa área superficial e interesseira. Medo de ser deixado em plano secundário, de não ter para onde ir, com quem conversar, significaria ser desconsiderado, desprezado, menoscabado, atirado à solidão. Então, quando nós consideramos participar dessas ideias transitórias e reais, isso implica uma necessidade e um fazer questão de ser holofoteado, visto, cercado de bulha,
de mão estendida, de sorriso, mesmo que com uma profundidade afetiva rasa, até inexistente, sem o calor sincero de uma amizade e na superficialidade e no interesse. Por isso que o indivíduo, ele teme ser deixado em segundo plano, porque numa conjuntura dessa, ser deixado de lado é não ter para onde ir. Porque para o indivíduo, o único espaço de vitória é nesse meio. Ele não tem um endereço de si mesmo, de encontrar a felicidade e o que importa na autorreflexão, de abstrair a vitória sobre a sua própria sombra e construções imorredoras, alicerçadas no bem. Ele acha que se no público ele não recebe o confete, a consideração, significa que ele está relegado ao nada, ao insucesso, ao esmagamento, à menos-valia. Nesse sentido que ele acha não ter com quem conversar, se considera desconsiderado, lançado à solidão, ao ermo. Faz-se acompanhar de uma preocupação terrível para ser visto, comentado, fotografado, vendendo felicidade, saúde, mesmo que fictícia. E acaba que isso acontece na rede social, porque algo que é postado, se não tiver um dado número de visualização, ou de curtida, ou de comentário, a pessoa já se sente menoscabada, de acordo com essa ótica materialista. E um indivíduo pode entender o sucesso e o bem-sucedimento do que ele realiza de acordo com o retorno que ele tem, que é fugidio e ilusório. É nesse sentido que inicia-se uma corrida frenética por ser comentado, fotografado, vendendo felicidade, saúde, sendo visto, mesmo uma situação fictícia e mentirosa. Inclusive considerando que existem pessoas que vão usar a sua visibilidade na rede social para um retorno financeiro. E aqui começa um dilema que diz respeito à interferência obsessora, quando o indivíduo ele tem atividades visando o lucro e interesses subalternos correlatos, onde ele vai se afinar com obsessores que estão na mesma faixa de intenção, de proposta, de urdimento. Nesse sentido que, para a propaganda do lucro, o número de curtida, o número de visualização, de comentário, estará atrelado ao ganho monetário do que está sendo realizado. E aí termina de completar esse quadro sombrio. A conquista desse triunfo e a falta dele produz solidão. Daí tanto conquistar isso quanto não conseguir vai produzir solidão. Porque do momento que o indivíduo ele consiga chegar nesse areal, ele vai se aperceber no mesmo vazio, insatisfação, frustração, e continuará uma corrida frenética para lugar nenhum, porque ele vai substituir esse triunfo ilusório por um outro sonho utópico, e que do momento que ele venha alcançar, da mesma maneira seguirá frustrado. O irreal esconde o caráter legítimo
e as legítimas aspirações do ser, conduzindo a psiconeurose de autodestruição. Por isso que o imaginário, aquilo que é engodo, é muito perigoso, porque ele vai esconder a legítima aspiração e o caráter legítimo. Em sendo assim, o indivíduo caminha fatalmente para a psiconeurose de autodestruição. Ocupado e mergulhado qual está no que é ilusório. A ausência do aplauso, amargura, em face do conceito falso, em torno do que se considera habitualmente como triunfo. Por isso que o conceito falso, ele é tão prejudicial, porque leva o indivíduo a entristecer, amargurar, desesperar, deprimir, por não estar atendendo a ideias que para eles são indícios de vitória. Por isso que a ideia materialista precisa ser combatida, seja na religião que for, e o espiritualismo fortalecido. Porque do momento que nós nutrimos o nosso espírito das ideias imorredoras, das instruções descerradas por Jesus, será possível olharmos para o além. E isso significa que o que é terra-terra deixa de ter relevância, importância, porque temos outro alvo, que é o bem, que é a nossa reforma moral. Como um exemplo que Kardec traz na Revista Espírita, de 1860, de um senhor que, naquela época, na França, ele teve um espaço de terra que o pertencia confiscado. E homens houveram se dirigido para o local, visando realizar a tomada daquele espaço de terra dele, e, diante daquela iminência, ele entra em desespero, se dirige até um rio e pula, vindo a desencarnar afogado naquelas águas. E Kardec vai trazer acerca do que levou esse indivíduo a dar tanta importância para um pedaço de terra. Inclusive porque, no caso desse senhor, ele tinha outras terras. E mesmo que ele tivesse onde morar, porque tinha outros locais no seu nome, um pedaço de espaço significou essa desesperação e o levou a transformar uma desgraça imaginária numa desgraça real. Então, Kardec vai trazer um pouco acerca dessa situação, dizendo que o contributo do Espiritismo, numa situação como essa, tem a ver com a pouca importância que o indivíduo vai dar para aquilo que é material. Se ele tiver imbuído dos valores espirituais, que transcende o que é da terra. E é nesse sentido que são os melhores antídotos contra suicídio e loucura, essa nutrição da nossa espiritualidade. Nesse sentido, ele vai trazer que, se o indivíduo tem uma predisposição para loucura, aquele que se ocupa da religião teria uma loucura religiosa, o amor produziria uma loucura amorosa, a ambição, loucura de honra, de riqueza. No fato narrado, seria absurdo ver outra coisa além de um simples efeito, que qualquer outra causa teria provocado pela predisposição. Mas, se esse proprietário tão impressionável em relação ao seu terreno estivesse profundamente imbuído do princípio do espiritismo,
não teria nem se afogado nem enlouquecido. 2 desgraças teriam sido evitadas, como nos mostram numerosos exemplos. A loucura tem como causa primeira uma fraqueza moral relativa, que torna o indivíduo incapaz de suportar o choque de certas impressões, no número das quais figuras, ao menos em 3/4 partes, desespero, desapontamento, mágoa e as tribulações de todo porte. Dar ao homem a força necessária para ver com indiferença tais coisas atenua a causa mais frequente que o levaria à loucura e ao suicídio. Essa força ele tira da espiritualidade, da doutrina espírita bem compreendida. Ante a grandeza do porvir que se descortina aos nossos olhos, e que dá prova patente, as tribulações de todo porte tornam-se tão efêmeras que deslizam sobre a alma como a água sobre o mármore, sem deixar traço. O verdadeiro espírita não se liga à matéria, senão o estritamente indispensável para as necessidades da vida. Se algo falta, se conforma, porque sabe que está aqui de passagem, que uma sorte muito melhor o aguarda. Também não se aflige por encontrar acidentalmente uma pedra em seu caminho. Se esse senhor estivesse imbuído dessas ideias, em que se teriam tornado aquelas terras aos seus olhos? Algo insignificante, nulo. E daí ele não seria contrariado por essa situação. Passaria até mesmo despercebido. E em sendo assim que um dos benefícios do espiritismo é de dar à alma a força que lhe falta em muitas circunstâncias. E nisso ela reduz causas da loucura e suicídio. Por isso que, quando nós consideramos a escala de valor que conferimos, isso discerra o que isso vai me afetar. Nesse sentido que a Jana ela vai trazer sobre essa ausência do aplauso amargurar pelo fato de estar imbuído do falso conceito em torno do que se considera como triunfo, que só faz somar, sinergizar ideação suicida, transtorno mental. Numa terrível ânsia por ser amado, não para conquistar amor e amar, porém ser objeto de prazer mascarado de afetividade. Dessa forma, no entanto, a pessoa se desama, não se torna amável nem amada realmente. Porque do momento que o indivíduo ele tem essa ânsia amargurosa, terrífica para ser amado, ele sai da proposta da nossa trajetória, que é amar, que é auxiliar. Porque o bem que nós realizamos, a caridade, tal como apregoada por Jesus, faz mais bem para aquele que doa do que para aquele que recebe. Nesse sentido que o indivíduo pode confundir essa escala de valor, e isso leva a essa corrida para ser amado, para ser objeto de prazer, fazendo mascaramento afetivo. E isso é um autodesamor, onde ela não se torna nem amada realmente, nem amável. Assim campeia o medo da solidão, numa demonstração caótica de instabilidade emocional no indivíduo, que parece haver perdido o equilíbrio, o rumo. Isolamento espontâneo, silêncio são muito saudáveis para o ser, por permitir-lhe estudo, reflexão, revisão de conceito, autoaprimoramento perante a vida, paz interior. O sucesso decantado como forma de felicidade
é um dos maiores responsáveis pela solidão profunda. Campeões de bilheteria em shows, televisões, rádios, cinemas, reis de esportes, astros invejados dos negócios, cercam-se de apaixonados, fanáticos, sem que se vejam livres da solidão. Suicídios espetaculares, quedas escabrosas nos porões dos tóxicos, das viciações de todo porte, comprovam quanto eles são tristes e solitários. Sabem que o amor com que os cercam traz apenas apelos de promoção pessoal dos mesmos que os envolvem, receia os novos competidores que lhes ameacem os tronos, impondo-lhes terríveis ansiedades e insegurança, que procura esconder nos estimulantes, no álcool, nos derivativos que os mantenham sorridentes, quando gostariam de chorar. Quão inatingidos quando se sentem humanos e fracos. Nesse sentido que, do momento que o indivíduo ele esteja nessa neurose da solidão, é uma enfermidade contemporânea, ameaçando o indivíduo distraído por conquista de valor de pequena monta por transitório, entrando nessa arena do irreal, do levediço. Ao se resolver por afeiçoar as ideias de engrandecimento humano, por contribuir com a hora vazia em favor dos enfermos, idosos, dos animais, crianças e abandono, sua vida adquiriria utilidade, cor, enriquecendo-se de um companheirismo digno, cujo interesse alargar-se a esfera dos objetivos que motivam as experiências vivenciais, inoculando intrepidez para enfrentar-se, aceitando os desafios naturais. Nesse sentido que, do momento que o indivíduo ele esteja nesse trono fictício, ele vai recear novos competidores. Tantos quanto se acercam dele, traz o cunho de apelos de promoção pessoal. E isso vai sobrecarregar o indivíduo de terríveis inseguranças e ansiedades, que ele vai procurar esconder no estimulante, no derivativo, no álcool, nos barbitúricos, que os mantenham sorridentes quando lágrimas interiores rolam por estarem enfraquecidos, obsedados, mesmo aparentando inatingíveis, quais não estão sendo afetados por aquela situação, enquanto, na verdade, estão sendo trupideados. Daí que a Jona vai trazer que é uma neurose, ameaçando o indivíduo distraído por essa conquista competitiva, adoecida, de valores de pequena monta, transitórios e misérrimos. Do momento que o indivíduo ele deseja se afeiçoar à utilidade, ao engrandecimento, usando a sua hora vazia para aliviar a dor, num orfanato, num asilo, num canil, numa creche, num beco, ele conseguiria dar cor, dar demões de utilidade e de felicidade para a sua trajetória, porque enriqueceria-se de um companheirismo digno e também se conectaria com os benfeitores da humanidade, em cujo interesse alargar-se a esfera dos objetivos que motivam experiências vivenciais e inoculam coragem, esperança, fé, amor para enfrentar-se, olhar-se, aceitando os desafios naturais e avançando.
O indivíduo que se diz solitário ou solitário, exceto em caso patológico, é alguém que receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, assim oculta sua identidade na aparência de infeliz, de abandonado e incompreendido. A velha conceituação de que todo aquele que tem amigo não passa necessidade é uma forma desonesta de estimar, ocultando o utilitarismo subrepetício, quando o prazer da afeição em si mesma deve ser a meta a alcançar-se no interrelacionamento humano, com vista à satisfação de amar. Nesse sentido que essa ideia de que ter amigo é com o fim de não passar necessidade é desonestidade na forma de estimar, porque vai ocultar esse utilitarismo subrepetício, quando o prazer da afeição em si mesma deve ser a meta, porque voluntária, doativa, cujo alcance no interrelacionamento humano tem em vista a satisfação de amar, que é o bem pelo bem. O medo da solidão, portanto, deve ceder lugar à confiança nos próprios valores, mesmo que de pequenos conteúdos, porém significativos para quem os possua. Nesse sentido que esse olhar de dar significados profundos para os valores verdadeiros nos nutrirá. Jesus, o psicoterapeuta excelente, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amar a Deus, como a mais importante conquista do indivíduo, conclama o amar-se, conhecer-se, valorizar-se, de modo a planificar-se com o que é e tem, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em companheirismo saudável, sem a preocupação de receber equivalente resposta. Porque daí o indivíduo não preocupa se vai ter retorno, visibilidade, aprovação. Isso se torna quinquilhárico, insignificante, como Kardec traz. O homem solidário jamais se encontra solitário. Contrapartida, o egoísta nunca está solícito, por isso sempre atormentado, aflito. O indivíduo que caminha a sós se encontre mais sem solidão do que outros que no tumulto, inseguros, estão mimados, cercados, padecendo disputas, todavia sem fé nem paz interior. Por isso que antes esse estar só, mas em paz, com uma consciência de que está cumprindo os seus deveres, que é o nosso único travesseiro, do que no tumulto do populacho, um indivíduo mimado, cercado, inseguro, padecendo disputas, competições inglórias, sem paz, nem fé, nem tranquilidade. A fé no porvir, a luta para conseguir a paz íntima, eis os recursos mais valiosos para vencer essa solidão. Saindo do arcabouço ambicioso e egoísta para realizar seu edificante, onde quer que se esteja. Nesse sentido que essa esperança e essa boa fé no porvir, esse labor para talhar essa paz interior, são recursos mais valiosos para vencer a solidão. Saindo desse arcabouço labiríntico da ambição, do egoísmo, para uma realização edificante, onde quer se encontre. Daí a Jona vai falar um pouquinho acerca da liberdade, onde as expressões constantes geradoras de medo
não raro extrapolam em forma de violência, propondo a liberdade. Quando o indivíduo se sente coartado no movimento, o animal reage à prisão e debate-se até a exaustão, na tentativa de libertar-se. Da mesma forma, o indivíduo sofrendo limite aspira à amplidão de horizonte, luta por sua independência. É perfeitamente normal o empenho do cidadão em favor da sua total libertação. Passo esse valioso na autoconquista. Todavia, pouco esclarecido e vitimado pelas compressões que o alucinam, utiliza-se dos instrumentos da rebeldia, desencadeando violências e lutas para lograr o que aspira como condição fundamental de felicidade. Nesse sentido que, mesmo sendo um movimento normal empenhar por uma libertação, que vai fazer parte da autoconquista, se o indivíduo ele tiver vitimado por compressões alucinadoras, pouco esclarecido nessa ignorância, que é essa noite sem astro, sem luz, sem estrela, vai se utilizar de instrumentais rebeldes, desencadear violência, luta, agressões para lograr o que aspira como condição fundamental da felicidade. A violência, porém, jamais oferece a real liberdade. Arranca o indivíduo da opressão política, arrebenta-lhe as injunções caóticas impostas pela sociedade injusta, favorece-o com objetos, terras, haveres, salários. No seu sentido profundo, isso não é liberdade. Por isso que os movimentos da massa grey para conquistar um aspecto de vitória, seja política, seja social, seja econômico, que usa de violência, de vitupério, de ameaças, isso mesmo que arranque o indivíduo de uma opressão política, mesmo arrebentando uma caótica injunção imposta pela sociedade injusta, mesmo favorecendo com objeto, terra, haver e salário, o indivíduo ainda permanecerá preso. Porque são conquistas de natureza diferente. Nas áreas das necessidades de grupos e aglomerados humanos, longe de ser a meta de plenitude. Talvez constituindo um meio que faculte a realização do próximo passo, que é o autodescobrimento. A violência retém, porém não doa, abrindo sempre perspectiva para futuro embate sob a ação de maior crueldade, perversidade. Então, do momento que o indivíduo ele usa como arma a violência, ele mais se aprisiona. Ela retém, não doa, com uma perspectiva para um embate por vir, sempre urdindo uma crueldade mais requintada, perversa. Guerra que se sucede apoia-se em tratado de paz mal formulado, quando a violência selou com sujeição o destino do povo submetido ou da nação. Nesse sentido que a gente percebe o sucedimento uma após a outra de guerrilhas de todo porte, que mesmo apoiados nesses tratados de paz armamentício mal formulados, a violência selara com sujeição o destino daquele povo submetido, da nação, onde o instinto de rebeldia faz parte da psique humana. É nesse sentido que, se não houver um desmembramento desse arcabouço de percepção,
pode haver a melhor intenção para se minorar as guerras. Mesmo assim, continuaremos vendo situações assoladoras e de agressão à dignidade de crianças, idosos, adultos, em toda parte do orbe, do Oiapoque ao Chuí. Nesse sentido que, ao percebermos o aspecto desses tratados de paz, onde há essa malformulação, tem a ver com a própria violência e a perversidade que requinta esse aspecto. A criança que se obstina usando a negativa afirma sua identidade, exterioriza o anseio inconsciente de ser livre. Por carecer de responsabilidade, não pode entender o que tal significa. Somente perante a responsabilidade o indivíduo se liberta, sem tornar-se insensato ou libertino. Por isso que a gente tem, atualmente, essa corrida armamentícia das nações que alegam, para se justificar, que estão se preparando para futuras autoproteções nas situações de duelos entre povos. Porque aí vai entrar tanto o gatilho justificoso, quanto os meios espúricos e subterfúgios para uma ação nefanda. Nesse sentido que, se a gente pegar um infante obstinado na negativa, mesmo afirmando a sua identidade, vai exteriorizar esse anseio inconsciente de liberdade. Somente na responsabilidade ela poderia compreender o significado disso. É perante a responsabilidade que vai aumentar de acordo com o conhecimento que eu tenha, porque quanto mais o indivíduo é instruído, maior o seu livre-arbítrio e maior a sua responsabilidade, será possível nos libertarmos sem nos tornarmos insensatos ou libertinos, desde que façamos acompanhar pela nossa reforma moral, que nos equipará para usarmos a nossa liberdade para o bem, colocando a inteligência, a instrução, o conhecimento a serviço do nobre. A sociedade que fala em nome de pessoa de sucesso estabelece que liberdade é direito de fazer o que a cada qual apraz, sem dar-se conta de que essa libertação da vontade termina por interditar o direito de outrem, fomentando luta individual dos que se sentem impedidos, despocando nas violências de classes, grupos, cujos direitos se encontram dilapidados. Por isso que, quando se fala em nome das pessoas bem-sucedidas na ótica materialista, dizendo que a liberdade é o direito de fazer a cada qual lhe apraz, é uma liberação da vontade que desemboca em interditar o direito de alguém. Fomenta essas lutas individuais de quem se sentir impedido, faz espocar a violência de classe e grupo, cujos direitos se encontrem dilapidados. Então, acaba que se torna uma obsessão por garantir o próprio direito. Aí o indivíduo não se apercebe de que ele está usando de meios espúrios, inferiores, sombrios, agressivos, para conquistar algo supostamente bom. Porque se eu não tiver nobre no início, no meio e no fim,
o que eu venha conquistar aparentemente positivo estará conspurcado. O indivíduo precisa começar, continuar e terminar na vibração do bem para que ele tenha os frutos de um resultado supostamente necessário para si. Se cada indivíduo age conforme acha melhor, considerando-se liberado, essa atitude trabalha em favor da anarquia, responsável por desmando sem limite. Em nome da liberdade, atua desonestamente os vendedores de paixões ignóbeis, espalhando o bafio criminoso das mercadorias da loucura e do prazer. Denominada liberação sexual sem correspondente maturidade emocional, dignidade espiritual, rebaixou as fontes genésicas a paú venenoso, no qual expressões aberrantes assumem cidadania, inspira comportamento alienado, favorece contaminação de enfermidades degenerativas quão destruidoras da existência orgânica, facultando ao mesmo tempo o aborto delituoso, promiscuidade moral, reconduz o indivíduo a um estágio de primarismo dantes não vivenciado. E sempre com essas alegações de que o organismo é meu, de que me é facultado pensar primeiro em mim. Então, no basal dessa conduta está as nossas chagas, como espíritos inferiores no orbe terráqueo, do orgulho, o egoísmo, o sensualismo. A liberdade de expressão aos emocionalmente desajustados tem permitido que o choque e a morbidez se revele com mais naturalidade do que educação e cultura. Por enxamearem mais os aventureiros, com as exceções compreensíveis, do que os indivíduos responsáveis e conscientes. Então, vai se levantar essa bandeira da liberdade, de dizer o que quero, quando quero. Então, é realmente uma dilapidação dos nossos filtros básicos. Se o indivíduo está emocionalmente desajustado, o choque, o escândalo, a morbidez se revela, desembocando naturalmente e esmagando a educação e a cultura, devido ao enxameamento dos aventureiros, com excessivas compreensões, enquanto diminui o indivíduo responsável e consciente nesse maço. A liberdade é um direito que se consolida na razão direta em que o homem se conscientiza e se autodescobre, podendo identificar o próprio valor, que deve aplicar de forma edificante, respeitando a natureza, tudo quanto nela exista. Nesse sentido que, da mesma maneira que eu estou identificando os próprios valores, devo aplicar de forma edificante. A agressão ecológica em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida demonstra que o indivíduo, em nome da sua liberdade, mutila, mata, destrói e se mata, por fim, por não saber usá-la conforme seria de desejar. E aqui entra o suicídio discreto, espetacular, que acaba que essa violência perversa contra as forças mantenedoras da vida é um uso pelo indivíduo de uma liberdade que o autoriza a destruir, mutilar, prejudicar, se matar. Nesse sentido que esse livre-arbítrio começa no pensamento como forma de aspiração do bom, do ideal, do belo, que são tudo quanto fomenta e sustenta a vida, dá vida, mantém.
Nesse sentido que, se eu não tiver uma perspectiva de transformação moral, eu vou adquirir conhecimento, mas isso vai cair em situações irregulares de abuso. Porque a minha responsabilidade ela está ampliando sem o concurso de uma espiritualização, de uma transubstanciação moral. É por isso que nós temos casos do indivíduo muito inteligente fazendo atrocidades, porque ele tem uma responsabilidade aumentada por uma inteligência importante, mas usa isso para o mal. Qualquer comportamento que coaja, reprima, viole, é adversário da liberdade. Examinando o magno problema de liberdade, Jesus sintetizara os meios de consegui-la, na busca da verdade, única opção para tornar o homem realmente livre. E ele, nos dias que conheceríamos a verdade nos libertaria, tendo nele o caminho da verdade e da vida. Daí ele disserra essa magna questão na busca da verdade, porque é por esse caminho que é possível a verdadeira liberdade. Em síntese, a verdade que é Deus e não a verdade conveniente de cada qual, que é forma doentia de projetar a própria sombra, de submeter a sua vontade alheia, de impor sua imagem, constitui meta prioritária. Nesse sentido que existe uma verdade, que é Deus. Se houver uma conveniência de cada qual, serão projetamentos sombrios, enfermos, de impor a sua vontade do outro, de fazer a inferiorização da sua imagem. E isso significa que se tornará para o indivíduo uma meta prioritária. Do momento que ele desperta para romper com as mentiras, dentro e fora de si, e para caminhar na trilha da verdade. Que Jesus é esse mapa do tesouro. Deus, porém, está dentro de todos nós. Necessário é emergir na sua busca, de modo a exteriorizarmos tranquilizador sobranceiro. Conquista externa atulha a casa e cofre de coisas, sem torná-los lares, nem recipientes de luz. Destituir de significado, quando nos magnos momentos das grandes dores, dos fortes dissabores e da morte que a todos chega. Por isso que ela traz para nós que se eu me empenho em conquista externa, transitória, do porte que for, eu vou atulhar o cofre, a casa, de coisas, de colecionações, sem que isso torne lar aquele ambiente de recipiente luminífero, onde haverá destituição do significado e, nos magnos instantes das grandes dores, dos dissabores fortes, das aflições, estaremos na sombra, mesmo atulhados de acúmulos de excessos materiais, de todo porte. A liberdade que se encerra no túmulo é mentirosa, utópica. Livre é o espírito que se domina e se conquista, movimentando-se com sabedoria e lucidez por toda parte, amoroso, idealista, supera as injunções amesquinhantes e pressionadoras.
porque é aquele espírito que resiste à ação maléfica e sustenta a própria luz. Essa verdadeira liberdade, o indivíduo que consegue o domínio sobre si mesmo, a autoconquista, o autoamor, o autoperdão, o automelhoramento, se movimenta com sabedoria por onde for, amoroso, idealista, supera, transpõe injunção pressionadora, mesquinhante, vil. E aqui ela traz o exemplo de Gandhi, protótipo da liberdade, qual a si mesmo fizera, mesmo quando nas várias vezes em que esteve encarcerado, informando que não tinha mensagem a dar, a minha mensagem é a minha vida. Então, mesmo atrás das grades, ele sustentou o testemunho de amor. Assim, não tinha mensagem a dar. A mensagem era a sua trajetória, exemplificada e vivida. Antes dele, Sócrates permaneceu em liberdade, embora na prisão e na morte que lhe adviera depois. Cristo, cuja mensagem é o amor libertador, prossegue ensinando a eficiente maneira de conquistar liberdade. Em sendo assim que ele vai nos trazer a eficácia, forma dessa conquista, onde a pressão de fora nenhuma poderá levar à falta de liberdade, quando se conseguiu ser lúcido e responsável interiormente, portanto livre, senhor de si. Por isso que a vitimização, ela é um engano, visto que mesmo sob uma pressão importante, venha de onde vier, o indivíduo, ele, ao talhar responsabilidade, lucidez, sabedoria, intuição dentro de si, ele é livre. Daí pode estar encarcerado, pode estar sob tortura, pode estar com a morte decretada, um veredito de fim para a visão terráquea, mas o indivíduo estará mais livre do que nunca. E com uma felicidade, uma paz inabaláveis. Não se justifica, assim, o medo da liberdade como efeito dos fatores extrínsecos, que as situações sociais, econômicas, políticas estabeleçam como forma espúria de fazer que sobrevivam as suas instituições, subjugando aqueles que vencem. O homem que as edifica, um dia dá-se conta de que, dominando grupos, classes, povos, pessoas, também não é livre. Ele próprio escravo daqueles que submete aos seus caprichos, melindres, quimeras, mas lhe rouba a opção de viver em liberdade. E a gente tem relatos disso em colocações de criminosos que dizem ser perseguido por suas vítimas. Por isso que, se nós considerarmos tanto a situação econômica, social e política, estabelecendo como forma espúria de fazer que sobreviva as suas instituições, subjugando aqueles que vencem e fazendo o subterfúgio do medo da liberdade para se explicar, vai trazer que essa edificação ela vai acontecer nessa consciência desperta. Porque do momento que eu chego nessa liberdade pela prática do bem,
é possível que, pelo próprio uso que eu estou fazendo do meu conhecimento, daquilo que a mim é emprestado, eu possa assumir a minha liberdade, a minha responsabilidade e dar conta dela, me responsabilizar por ela consciencialmente, sem me vitimizar, sem colocar a solução do meu lado, mas eu mesma tomar a frente do meu processo. Nesse sentido, que já não sentirei necessidade de subjugar quem quer que seja, o que quer que seja, para me sentir mais segura, mais livre. Do momento que edifico essa vitória interior, dar-me-ei conta um dia de que, se domino classe, grupo, populacho, também não serei livre, mas me escravizo àqueles que submeto aos meus talentos, visto que me roubam a opção de viver em liberdade. Por isso que, se eu uso de imposição e de esmagamento para garantir uma suposta liberdade e poderio, vou estar, por esse caminho, me submetendo àqueles que prejudico, que vão me roubar minha liberdade pelo fato de eu ter me escravizado às minhas ações sombrias. Por outro lado, se eu me domino e venço a minha sombra, eu acendo luz. Daí eu não sentirei nem vontade, nem necessidade de subjugar o outro. Mas a imperiosidade de auxiliar. Não há liberdade quando se mente, atraiçoa, impõe, engana. Porque a liberdade é uma atitude perante a vida, a própria consciência, a conduta do ser, mental, pensamental, de sentimento, emotivo, de ação, de testemunho. Nesse sentido, só haverá liberdade quando se ama conscientemente. E o indivíduo ele vai sentir o desejo de amar, de promover o outro, de lenir a dor ao seu redor. Então muda o parâmetro e a tela diante de nós, porque muda o valor, o para quê. É nesse sentido que nós temos que ter cuidado, porque do momento que eu desejo a ferro e fogo fazer garantir os meus supostos direitos, onde eu levo infortúnio a outros, eu estou me escravizando ao resultado disso, que vou ser chamada a reparar. Com a ação obsessora dos que se locupletam nessas condutas nefandas. Por isso que é uma atitude de despertamento consciencial e a vontade de fazer diferente daquilo que acontece ao redor de nós. Porque no estágio que nós nos encontramos, de inferioridade que nos acomete, eu preciso vigiar e orar sobre mim mesma para que consiga essa originalidade no bem. Em sendo assim, mesmo em meio à sombra espessa, graçando ao meu redor, pululando, eu sustento uma iluminação. A bondade, a compaixão, o perdão, o amor. Isso é uma coragem e uma edificação. Por isso que o vigiar e orar se somará a uma observação
constante que seremos chamados. Porque o observador atento, ele vai perceber aspectos que passa despercebido para outrem. Como as circunstâncias não vão ser realizadas para atender a nossa necessidade de observar corretamente, de conhecer, de aprender, vou precisar aproveitar enquanto estiver acontecendo. Os fatos não serão provocados. Se eu consigo aproveitar enquanto estão acontecendo, vendo muito, observando de forma atenta, paciente, intensa, conscienciosa, assídua, essa vigilância e oração tragos por Jesus, onde a gente foge das condutas superficiais e apressadas que não nos logra as abstrações nobres. Em sendo assim, vai se tornando possível aprimorarmos a autoajuda, o discernimento, o questionamento. Por esse motivo que significa esse estar atento, que aí a gente vai conseguindo desconectar de uma proposta sombria para fortalecermos um convite nobre. Por isso que aquilo em torno de nós que signifique esses trombetos, greis, precisamos estar atentos. As reformas vindas do alto, elas são muito superiores às outras vindas à força de baixo. As preces serão poderosos meios para beneficiar, seja um espírito que está suscetível ao arrependimento, seja aquele que está encarnado num estado de idiotia e que preso no organismo por um tempo, que não tem um contato com o mundo exterior adequado, isso vai se juntando num pote. No momento aprazado, essas preces serão proveitosas para esse espírito. Mesmo assim, alguém que tenha saído pela porta do autoextermínio, esteja numa região de pungência, as preces por esse espírito também serão proveitosas. Porque ele tem um caminhar que o aguarda e Deus, na sua magnanimidade e sabedoria, faz aproveitar as nossas boas intenções, energias, orações, em benefício do outro, na situação que ele tiver. Nesse sentido que é essa bênção que é descerrada para nós, onde Jesus já nos dissera: quem disser Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizáramos em seu nome? Não expulsáramos demônios em seu nome? Fizéramos vários milagres em vosso nome? Então lhes direi claramente: vós que fazeis obras de iniquidade, retirai-vos de mim. Conforme vai se trago no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que fazer a vontade de Jesus é alinhar com a sua proposta amorosa de amar como Ele nos ama. E isso vai nos dando esse cabedal óptico para a vitória sobre nós mesmos e o uso do nosso trabalho, do nosso tempo, da nossa energia para distribuir sementes boas.